Vamos começar hoje a assistir Uma Ladra Sem Limites. Tudo começa em um cotidiano normal, um cara indo trabalhar e tal, recebe uma ligação, daquelas cobranças chatas, tá ligado? Que todo banco faz, esse bagulho assim. E era tipo uma pessoa falando que a conta dele foi meio que hackeada e precisava dos dados, poder fazer uma segurança na conta dele. E ele passou a conta pelo telefone. Todos os dados dele foi enviado para a menina lá. Simplesmente ela começou a gastar igual maluca. Fez um clone do cartão dele e começou a gastar que nem uma maluca. Ela acumula muita coisa e ela conta mentira para um boné. Ela é engraçada pra caralho também, mas ela conta mentira. O cara tem um nome feminino. Ele fala que é unissex, mas é feminino, né? A mulher pensou que o cara era uma mulher, então pegou o nome dele e botou como se fosse ela e tá usando o crédito dele. E depois de um tempo ele voltou pra casa e quando ele foi pro trabalho de novo no outro dia, mano, o cartão dele tava dando recusado. O cara do caixa até cortou o cartão dele falando que tava recusado. A mulher até arrumou uma confusão no bar que tinha lá, subiu na mesa, se pendurou, caiu, deu um murro no... Mano, ela tem um negocinho que ela dá um murro aqui assim, ó, tá ligado? Que o cara desmaia, simplesmente. E ela fez isso com um cara lá do bar. Ela foi presa como o nome dele, com o nome dele. E depois disso, o cara foi preso também, porque ele estava sendo investigado pela briga, que não era ele, porra, lá do outro lado dos Estados Unidos falando que é ele, veio a polícia, ele tava conversando com a atendente do banco dele falando que o limite dele foi estourado e tal, e ele é um contador, ele é o que organiza os negócios da empresa. E ele ia sair dessa empresa e ir para outra melhor, onde ele seria vice-presidente da empresa. Tudo vai por água abaixo, por causa que ele foi investigação, foi preso, o chefe dele é uma bosta. O cara foi lá porque a mulher tinha se envolvido com alguma coisa e ele parou atrás do cara, prendeu o cara, pegou nas câmeras de segurança que não era ele, era uma mulher. E puxou a ficha dela, ela não tem um nome, então difícil saber qual é o... Tipo, por enquanto ela não tá usando o nome dele, então. E nisso, o chefe dele ia demitir ele. Simplesmente ia demitir ele. No celular dele ele tinha recebido onde a mulher ia estar num salão. E tinha o número do salão. Falou pro chefe dele. Ele primeiramente pediu pra polícia, né? Que queria que tudo fosse resolvido da melhor forma possível. Que a mulher fosse presa e tal. Mas, tipo, ele estava em estado diferente. Não tinha como o cara ir num estado fazer outras coisas em outro estado. Ele falou, não, tem que pedir para outro estado resolver isso, enquanto o outro estado resolve não sei o que lá. Tipo, uns 3 estados, tudo por causa do banco, da onde ele tá e da onde a mulher tá. Esses 3 lugares. Aí ficou uma confusão e a polícia não fez nada. Ele combinou com o chefe dele que daria uma semana para ele trazer a mulher e fazer ela confessar, e a polícia tá ouvindo e falar que para ela que não tem polícia. Então, ele foi atrás da mulher, chegou lá no salão, ele ligou para ele pensando que era o marido, falando que era o marido, que a esposa dele meio que esqueceu onde ficava e tal. Aí ele foi lá e começou a seguir ela. Ela simplesmente, quando ele tava seguindo ela assim, ó, um carro atrás do outro, ela freou e o cara bateu no carro. Ela viu que ele tava seguindo e freou e fingiu de meio, não sei o que, você rompeu não sei o que, não sei o que, mandou isso lá. E ficou dando um drama, aí ele falou, pô, troca aí os documentos pra ver o seu nome e tal. Aí ele mostrou o documento e ele mostrou o documento. E tem o mesmo fucking nome. E ela foi lá e deu um golpezinho no cara, o cara só ficou atordoado. Bem que assim, porra. Mas essa mulher gosta de dar esse golpe. Pegou a chave do carro dela e pegou a chave do carro do cara, que estava na ignição, ele não tinha tirado. Entrou dentro do carro com a ignição e bateu no outro carro onde o cara tava, que era o carro da mulher. E ela colidiu com ele e ele ficou lá um tempo. Ela vai pra casa dela e ele vê no carro dela um negócio de compra de alguma coisa no carro que ela tinha alugado. Que aquele carro era alugado no nome dele, que se fudeu também pra pagar essa porra. Ele foi no carro dela, pegou um táxi onde tinha um dinheiro que ele tinha. O resto de um dinheiro que ele tinha, né? Ele pegou um táxi e foi. Ele pegou um táxi e foi na casa dela, foi pelos fundos. Começou uma luta loucona lá, os dois meio que... Ela deu outro soquinho nele aqui, ele tentou prender ela com
a algema que ele tinha comprado. Só que ela foi lá e destrancou-se com um clipe de cabelo, tá ligado? Aparece dois cobradores que ela tinha vendido um cartão falso que ela já tinha usado antes. Eles vieram cobrar ela, dois caras, e metralharam à frente e já começaram entrando, metendo bala. Os dois saíram pelos fundos, pegou o carro do cara e furou o pneu do outro. Eles fugiram e tal, aí esses dois contrataram um assassino de aluguel, vamos dizer assim, cara para capturar ela. Vai atrás também e, pô, muita confusão. Os dois meio que vão numa direção assim, num lugar. E eles param num lugar onde tem um, tipo, eles falam, não, vamos parar aqui para descansar, porque já passou um dia. E eles pararam num lugar lá e ela simplesmente chantageou a mulher, porque o cara tava sem dinheiro, e ela falou, não, doa sopa, não sei o que. E ela ficou de vítima e tal, e o cara... Ela comeu a comida de graça gigante e o cara ainda foi, sei lá, cuspiu na comida do cara, uma sopa que ele tinha pedido. Ele se fudeu muito. Ela conhece um cara lá que... Como é que eu vou explicar isso? Ela fala pro cara que o cara que tá perseguindo ela era o marido dela, que fala pro cara que o cara tinha fetiche de ficar olhando eles tendo relação. Eu fiquei, carai! Ele foi junto com ela pro quarto, junto com outro cara. Sim, ela foi pro cara junto com outro cara. Ela tinha a ideia de drogar o cara, né? Pra ela não ter que fazer nada com o cara. E o outro cara tava preso dentro do banheiro porque ele não queria ver a cena, né? Dos dois. Só que ela ficou com dó. Ela ficou com dó. Ela ficou com dó. Ficou com dó do cara. E a cena mais estranha que eu já vi na minha vida. E mais engraçado também, porque o cara ficou se contorcendo lá no banheiro. Puta que pariu. Aí depois no outro dia, depois de tudo que aconteceu, né? Que ele, tipo, o cara rico que ela tinha ficado, ele tinha meio que falado que a esposa dele não sei o que tinha morrido, e depois disso ele começou a chorar. A menina ia dar uma de chantagem pra ele beber uma droga lá, só que ele que fez a chantagem e deu certo. Ele ficou dormindo e ela saiu mancando de manhã. Ela trancou o cara no banheiro com, sei lá, amarrou com uma cadeira. Amarrou o cara lá, prendendo na porta com a corda. E ela pegou a chave dele e ia fugir. Só que aí as filhas dele ligam pra ele no carro. Que incrível. E ela volta. Sim, ela volta. E o cara simplesmente arromba a porta, porque não tá conseguindo abrir. Lá, tipo, pô, eu só tava dando uma olhada no carro e volta a dormir. Aí depois os dois saem e ela fica esperando lá no carro. E vem esse sequestrador e sequestra ela. Depois de uma perseguição maluca que eles tiveram lá e tal. Sequestra ela, ele pega o carro rapidão, bate com tenta bater com o carro nele. O caminhão capota, ele fica em pé, mas o carro dele tá inteiraço. A mulher só sangra o nariz um pouco, o cara tá inconsciente por causa da mulher que deu um murrinho nele e não conseguiu controlar o carro. O carro que tá na pista é atropelado por um caminhão. Por um caminhão! Eles pegam o caminhão todo fudido, amarram o cara com a fita. Ela fica meio paquerando o cara. O vilão que pegou ela ficou meio que... Ele inconsciente, ela meio que querendo o cara. Mas isso não vem ao caso. Eles pegaram o caminhão e foram pra um lugar lá. Começaram a andar a pezão depois que a gasolina daquele caminhão acabou. Os dois perseguidores ainda estavam perseguindo ele com as pistas lá, pegando uns caras e dando interrogatório neles para eles ajudar. O chefe deles também e tal. Ele foi no chefe do cara pra ver o bagulho lá. Eles vão a pé pela floresta. Uma cobra entra lá na calça dele, ele fica sem calça. Depois outra cobra cai em cima dele, ele é picado. A mulher tem que carregar ele até um posto. Mano, mas só merda acontece com esse cara. Puta vida. Ele pega uma calça de um mendigo que morreu. E um sapato também. Aparentemente a cobra não era venenosa, então ele tava bem, só tava meio desmaiado, meio tonto. Ele soltava os cacos, aí ele pediu ajuda pro cara que ele tinha um dinheiro na meia. Ele pegou o dinheiro da meia e deu pra um cara pra alugar outro carro. Por 300 pila. E depois disso eles foram. Mais perseguição dos caras lá. Ele chegou na onde ele estava, no estacionamento onde ele estava. Prendeu o cara lá, o que foi contratado. Ele levou um tiro dos que contratou ele. Eles foram atrás do cara. E o cara que levou um tiro foi atrás deles de novo. Ele foi na empresa do cara lá, mas forçou um pouco o cara, mas não aconteceu nada e tal.
o bandidão lá que foi contratado atira nos dois de novo, que atiraram nele, bota eles no porta-mala e vai em perseguição e tal. Depois disso, o cara, junto com a menina, quer se vingar do chefe dele, porque o chefe dele é um cuzão. Ele quer falsificar, ele entra na sede da outra empresa que era em outro estado. Ele engana todo mundo, pega, ela fica lá jogada no chão, ele vai lá nos armários, pega uma camiseta assim de funcionário, convence o cara que tava lá, que tinha a mesma função dele, então ele sabia do preço, do valor, da família, e meio que engana o cara, vai lá no negócio, bota as maquininhas, hackeia, tira o cartão com o nome do chefe dele, ele pega o cartão, ele gasta pra caralho junto com a mulher, produz inteira e tal. O cara vão pra um restaurante chique. Ela conta a história dela, que ela não tinha família, não tinha um nome, mudou de nome 6 vezes. Puta que o pariu! Em 6 vezes em um orfanato, então ela não tinha nome, não deram. Ela mudou muito o nome. Ela aprendeu a viver sozinha, aprendeu tudo sozinha, não foi pra escola, não foi nada, falsificou os negócios pra conseguir as coisas e tal. Depois disso, eles foram presos. Chegaram lá a polícia por causa que eles roubaram o cartão do cara. E o cara percebeu que era falsificação e tal. Eles foram presos, foram colocados no carro. Do nada aparece o bandidão lá que foi contratado. E os caras, ela arruma um jeito de fugir por trás, tirar a algema do jeito que ela sempre tirou. E dá uma pesada atrás no vidro e quebra o vidro, saindo totalmente. Os dois fogem, o cara é quase atropelado. Ela pula na frente e ela fica bem. O cara é rendido junto com os 3 lá e tal. E eles vão pra casa da família dele. Depois disso, eles pegam o carro que tinha ficado lá e vão embora pra casa deles. Ele conhece a esposa dele, as filhas, faz mó palhaçada lá. E no outro dia, ele já ficou amigo dela e tal, ficou comovido com a história dela. E fala que não ia contar pro chefe dele que ia perder o emprego e tal. E ela já tinha ido embora quando ele acordou. Aí ele falou, tudo bem. E ele foi pra empresa. E ela tava lá. Ela tava lá e ela foi presa. Eles ficaram amigos no aniversário, quando a filha deles nasceu de 1 ano lá. Passou 1 ano. Eles foram visitar ela na cadeia e tal. Os crimes dela já tinham sido diminuídos por... Tipo, ficar quieto na prisão, meio que abaixa a pena lá. Ficar com bom comportamento, abaixa a pena. E eles ficaram amigos. Quando ela tava dando tchau, a guarda simplesmente mandou ela calar a boca, que ia dar um murrão assim aqui na guarda e ela desmorona. Leva um choquinho, mas fica bem. E é isso, acaba assim os dois meio. Ela depois de um tempo provavelmente vai ser solta e vai meio que é amiga do cara, ela não precisa mais roubar nem nada. Eu espero, né? E é isso, foi isso a história. É uma história de comédia, eu achei muito engraçada em vários fatores. E valeu, falou e tchau.